Estamos de volta aqui no Tom Maior para falar um pouco de otimismo na prática, né? O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou essa semana uma flexibilização das medidas de isolamento, né? O isolamento está mantido, né? Mas aconteceram algumas flexibilizações desde que ele assinou esse decreto, há coisa de um mês atrás. O que mudou, né, na flexibilização a partir do que ele decidiu ao longo dessa semana aqui no estado de Goiás? Atividades de extração mineral, concessionárias de veículos automotores e motocicletas, autopeças, motopeças, oficinas mecânicas e borracharias, assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade, atividades comerciais de prestação de serviço mediante entrega e drive-thru, atividades destinadas à manutenção, à conservação do patrimônio e ao controle de pragas urbanas, atividades de lava-jato e lavanderias, salões de beleza e barbearias com redução, isso é importante, de 50% de sua capacidade instalada, empresas de vistoria veicular, né? O transporte aéreo e rodoviário de cargas, o transporte intermunicipal de passageiros, inclusive por meio de aplicativos, o transporte interestadual de passageiros ficando restrita à última hipótese para suporte das atividades econômicas cujo funcionamento total ou parcial está autorizado pelo decreto, e atividades de organizações religiosas, especialmente o uso, agora essa observação, é preciso o uso de máscaras, deverão preferencialmente ser realizadas por meio de aconselhamento individual, a fim de evitar aglomerações, e recomenda-se ainda a adoção de meios virtuais nos casos de reuniões coletivas. E também observar o seguinte: essa, Meiraçan, Carol, foi alguma das decisões, né? Nesse novo decreto do governador Ronaldo Caiado, a gente percebe que uma coisa que as pessoas reclamam, por exemplo, igreja estava proibido, templos religiosos. Ser otimista, eu diria que isso é fruto do que a gente colheu ao longo desse mês no estado de Goiás. Goiás foi um dos maiores índices de isolamento social do país, né? Exatamente. Um dos, não, foi ou mais, isso, o maior 70%. Índice, foi o maior índice, né? Começou antes e, bom, oxalá estejamos no caminho certo, né? Para que tudo aqui seja com menores impactos. E agora, voltando, grande parte das atividades econômicas também procura atender a geração de renda, a mobilidade, aquilo que é essencial na vida cotidiana da sociedade. Embora que sempre estabelecendo normas rígidas, como diz o governador, que é o uso de máscara, inclusive, né? Obrigatório. Uso de máscara caseira obrigatório. Exatamente. E também os municípios também têm aí a sua flexibilidade. É importante frisar isso, né? Na coletiva que o governador de Goiás concedeu aqui essa semana, ele deixou claro o seguinte: isso aqui é uma direção que ele está mostrando para os municípios, mas a partir da decisão do Supremo da semana passada, os municípios eles têm autonomia, né, diante daquilo, da situação de cada um deles ali, para tomar as decisões com relação a isso. Mas ele falou também, se ele perceber que um município ou outro está com um problema maior, aumentou demais o índice de casos, tudo de contaminação, ele pode rever a situação, né? Isso ele deixou muito claro, Meiraçan e Carol. É importante a gente lembrar que isso só foi possível porque nós, né, tivemos atenção às medidas de isolamento. Então a gente está bem feliz, né? Tem muita gente que vai poder voltar, né, abrir seus estabelecimentos, as suas atividades, mas isso é por conta de um isolamento. E que isso não exime o uso da máscara. Vai sair de casa, tem que usar máscara obrigatoriamente. Não é fácil não, mas a gente tem que ficar... As barbearias voltaram a funcionar, os cabeleireiros, essa... 50% da capacidade. Eles podem atender com 50% da sua capacidade. Exatamente. Né? E para só citar, Meiraçan, também outros grandes centros urbanos, o governo de São Paulo, nessa quarta-feira, deve anunciar também a reabertura progressiva do comércio, enfim... Mas isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Os especialistas falam que isso tem que ser gradual,
né? Isso deve começar a acontecer a partir do dia 11 de maio. Tá? Nessa quarta-feira, o governador Dória deve dar uma entrevista coletiva para falar como isso vai acontecer. Progressivamente, lá em São Paulo, também as coisas vão começar a abrir. Tá? Em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil diz que a orientação ainda é isolamento total também. Tá? E o uso obrigatório de máscara também, assim como no estado de Goiás. Lá em Minas Gerais, ou aqui em Minas Gerais, não sei, nós estamos no Brasil todo, né? Há essa recomendação, então. O isolamento, ele continua, né? Eles não vão afrouxar, mas com algumas restrições. Lá está mais rígido do que aqui no estado de Goiás. O temor não diminuiu, mas o isolamento social tende a diminuir, né? Dando essa permissão para determinadas atividades econômicas e observando que os índices, né, de contaminação. Em Minas, por exemplo, bancos, farmácias e supermercados são os únicos estabelecimentos que estão autorizados a funcionar. Eu queria só trazer aqui para você aí de casa e quem está nos ouvindo o número do nosso WhatsApp para vocês mandarem então o que vocês estão achando dessas mudanças, do que foi liberado, como está sendo o isolamento, quais vão ser as mudanças para você aí, às vezes, né, você vai poder voltar a trabalhar, como você vai receber isso? O número é 62, esse é o DDD, não pode esquecer de colocar, 32 16 07 26. Fiquem à vontade de conversar conosco. Bom, então em tempos de pandemia, como a gente estava falando aqui, o uso da máscara virou um artigo essencial, né? A repórter Carolina Lamounier vai nos mostrar como fazer e higienizar as máscaras caseiras. Vamos assistir. Elas podem ser básicas, modernas e até ter a cara do seu time. As máscaras de proteção já fazem parte das roupas e se tornaram um acessório obrigatório para quem precisa sair de casa em tempo de pandemia. A máscara caseira pode ser de qualquer material, de pano ou TNT, sempre dupla face, né? Dupla face protege mais. A despeito de não ter nenhuma evidência muito robusta na ciência, eles mostraram que ela protege menos que a máscara cirúrgica, que deve deixar essa máscara cirúrgica para os trabalhadores da saúde, mas ela confere algum grau de proteção. Edna já coloca a mão na massa, ou melhor, na máscara. Com a ajuda de familiares, ela ensina como produzir em casa. O primeiro passo é cortar um pedaço de tecido com 35 centímetros de largura por 18 centímetros de altura. Para a criança, pode ser de 28 por 18 centímetros. Depois, dobre as 4 pontas, marque com alfinete e costure. Faça marcações de 3,5 a 4 centímetros para fazer as dobras e costure para que a máscara fique mais reforçada. Em seguida, corte 22 centímetros de elástico e faça a costura. A máscara está prontinha. A gente passa de um lado e do outro. Geralmente eu dobro lá da vez para dentro e coloco dentro de um saquinho, né, limpinho. E se você não sabe costurar, calma. O Ministério da Saúde disponibilizou um vídeo no site para ensinar a fazer uma máscara sem precisar de costuras. Depois de pronta, é só usá-la, mas fique atento a algumas recomendações para que tenha eficácia na prevenção do novo coronavírus. Ao sair, leve também uma máscara reserva e uma sacola para guardar a máscara usada caso seja preciso trocar. Ao chegar em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária e deixe de molho por 10 minutos. E o mais importante é não tocar na frente do rosto. Esse ato de levar a mão no rosto leva o vírus para o seu interior, né, para sua boca, para o seu nariz e podendo causar infecção, e a máscara não protegeria nada. Por último, um alerta. O mais importante ainda é manter o isolamento social.
Só saia se realmente for necessário. E claro, não esqueça de colocar a sua máscara e trocá-la de 2 em 2 horas. A máscara caseira mostrou que ela é segura e eficaz no controle da epidemia naqueles países que fizeram essa política de uso de máscara caseira, que é Singapura, Japão, China, Coreia do Sul. Então eu acho que tomando esses cuidados você vai se proteger mais. Chegando em casa, não esqueça de lavar as mãos e trocar a sua roupa antes de entrar no domicílio. Olha que bacana essas informações. Importante a gente frisar sempre a importância do uso da máscara. Independente se você está com sintoma ou não, você vai sair de casa, você usa a sua máscara. E uma máscara de tecido, né, de pano, a gente tem tantos tutoriais nas redes sociais, na internet, na nossa própria reportagem aí de como fazer. É simples, não tem segredo. Já vi usando meia, já vi usando camiseta. Calça jeans. Calça jeans vai ser meio difícil, sim, não é? Tem. Então, assim, tem várias opções, inclusive acho que até vai virar, tem lojas de roupas que estão fazendo máscaras, né, com tecido da estampa, da loja, mas é importante a gente higienizar essa máscara. A de tecido é muito simples, lava com água e sabão, passa um ferro depois, é bacana, então sempre que utilizar tem que higienizar depois. E eles sempre recomendam, né, que como a gente usa a máscara e vai falando, ela vai ficando umedecida, então ficar atento, se a sua máscara não está muito umedecida é preciso trocar. Então vai sair de casa, não leva só uma, leva 2 máscaras, porque vai ser um artigo que a gente vai ter que ter em grande quantidade, né? Tem muita gente fazendo máscara também, né? Para doação, sim, para vender, como uma geração de renda de emergência nesses dias, e isso tudo é muito importante. E também é uma maneira até de confraternizar, ocupar o tempo, gerar estilo, se divertir e assim por diante. E só reforçando que na maioria dos estados já é obrigatório. Então, assim, saiu, tem que usar a máscara. Vai no supermercado, tem que usar a máscara. E a indicação é para usar a máscara caseira. Isso. Porque exato. A máscara não caseira, essa que vamos dizer assim, adequada para uso hospitalar, está indicada e reservada para as unidades de saúde. Então, é importante que a gente tenha também essa visão de usar a máscara caseira, a fim de não consumir aquilo que as unidades de saúde precisam consumir, comprar e assim por diante. Que é muito simples de fazer, como a gente viu na matéria, né, Carol? dá para fazer em casa. Eu tranquilo. até acho que é simples, mas para mim eu acho muito complicado, porque costurar exige muita habilidade, né? E ainda fazer muitas. Mas a Carol vai ensinar a gente em outra oportunidade a fazer sem costurar, né, Carol? Sem costurar, é simples, não precisa. Né? Um elástico, aqueles elásticos de dinheiro, sabe? De amarrar, grampeador e um guardanapo, esses guardanapinhos. Olha. Uma máscara fácil, você vai Então só precisar trocar o seu papel. Da Carol, em breve. Fazer uma máscara em breve. Muito bem. Exatamente, ao vivo aqui. Vou fazer. Tom maior. Bom, e falando em isolamento social, aliás, como se a gente falasse outra coisa, né? E falando em isolamento social, as crianças, ao lado dos idosos, são os que mais sentem essa situação. Por isso o canal, que muita gente conhece, canal da internet, Quebrando Tabu, fez um vídeo mostrando como a criatividade e o bom humor têm ajudado os pais a lidar com a meninada dentro de casa. Entre tantas outras iniciativas, nós vamos conferir essa. O bicho vem pegar, né, filho? Quem tá gostando da quarentena, põe o dedo aqui. Lipe, Pepo, Nina não? Nina não? Não. Nina não, né? O brincar para a criança é a linguagem que ela tem de entendimento do mundo. Então, se nossos filhos estão em casa, nossos sobrinhos, nossos parentes, nós podemos utilizar brincadeiras que inclusive estimulem funções executivas, que estimulem coordenação, memória, criatividade, oralidade. Agora eu tô trabalhando um pouquinho na varanda. Pro Guto poder brincar. É o planeta? É difícil, mas pelo menos ele brinca um pouquinho no solzinho, no espaço aberto, e eu consigo trabalhar com ele por perto. Bom dia, galerinha! Bom dia! Essa é a Manuela,
de 11 anos, a Nicole de 7, o Miguel de 2 anos. Os 3 são estudantes da rede pública de ensino e estão estudando todos os dias com material disponibilizado na internet. Eles estão também brincando. Pegue suas crianças e vá pra cozinha, porque eu fiz isso hoje e funcionou bastante. A gente fez um bolo de milho e ficou gostoso. Obama. Muito bem, cara. E esse do meio aí, quem é? Dana. Isso, cara, é o Mandela. Muito bem. E esse aqui? Da ponta, quem é? O que E a gente pega na internet penteados e tá aprendendo a executar. Então hoje a gente tá fazendo muitas tranças. Olha, conseguiu! 7. Olha se é 7 esse aí. Para você ter uma ideia, uma contação de histórias entre crianças, além de estimular o vínculo entre irmãos e irmãs, também pode estimular a criatividade, pode capacitar em relação à oralidade, vocabulário, memória de trabalho. É uma história do elefante. Isso! Quando nós utilizamos uma brincadeira em que a gente pega simples pegadores da cozinha, quando você lança um desafio para que elas peguem alguma coisa de um cesto, do próprio chão e levem para determinado local, nós estamos falando de coordenação motora fina, que pode auxiliar mais tarde, inclusive, na alfabetização, no letramento. Coordenação motora grossa é literalmente deixar correr pela casa. Essas crianças, elas são também ocupantes do nosso espaço. Então, às vezes a gente quer deixar tudo certinho, muito arrumadinho, mas o muito importante é que nestes momentos de brincadeira, nós possamos deixá-los livres. Então, afasta as cadeiras, dê espaço, deixe que elas se sintam partes integrantes do lugar. Realizem pausas positivas, é super importante. As pausas positivas são esses momentos em que não tem destinação nenhuma específica, mas pode fazer com que a criança relaxe, você também, e também é esse momento de respiro e descanso, tanto para as crianças quanto para os pais. Relaxa. Fecha as olhos. Relaxa. Sem se estressar. Enxergando o copo meio cheio. Vai ser a realidade por algum tempinho. Eu desejo para vocês muita paciência, muita resiliência, porque tudo isso vai passar e a gente vai sair muito mais forte do que entrou. Também te amo. E tem um pouco aí, não sei se vocês perceberam, tem um pouco de narração esportiva, não? Ah, fantástico. Aquela mãe. Qual mãe? Carol fala. Você também, né, Mirassana? Não falo como mãe, mas falo como pai. Com muita propriedade, mãe, né? Quantas vezes você se deparou com a sala cheia de brinquedo, falando, pega isso, leva pra cá, tal. E olha essa mãe, como ela usou a criatividade, aqueles brinquedos, aqueles super-heróis ali na sala, e ela narrando pro filho buscar cada um. Agora pega o Homem-Aranha, pega o Capitão América, não sei o quê, e o garoto correndo como se fosse uma maratona na sala de casa. E a gente tem limpa no instantinho, né? A gente tem visto coisa assim muito. de segundos.
essas iniciativas, brincadeiras, como, né? Porque chega um momento em que eu, como mãe, vou citar a Mia, que eu acho que hoje eu não citei ela. Não, só 3 vezes, mas tudo bem. Hoje você ainda não citou, é verdade. Hoje não. Hoje é verdade. Aliás, esse programa não pode terminar sem eu fazer uma citar citação uma das da minha nossas filha. mascotes, né? Por assim dizer. Mascote não é a palavra certa. Nossas pode madrinhas. ser. Madrinha. Nossas acho que pode madrinhas. ser uma Não, boa nossas- madrinha. Que seja. Mas em casa é assim. Olha, se eu cometi um ato falho, você me perdoa. Não foi. Acho que não. Bom, eu não percebi isso. Acho que é uma maneira da gente representar aqui também o nossa vida, nossa família, nosso dia a dia. E eu vivo isso muito com a minha filha. Assim, a gente tem que ir encontrando novas maneiras de reinventar esse dia a dia, porque senão fica muito pesado, né? E para eles, como a própria matéria, a gente chamou a matéria, né? Dizendo que eles sentem muito, ficam ansiosos. Então trazer isso para o dia a dia é a melhor saída. Muito bem, vamos para um intervalo e logo voltamos. Tom Maior Sagres.